Espelho, espelho meu. Que mulher sou eu? Sabe o que é o espelho, gente? Segundo o dicionário, o espelho é uma lâmina de vidro ou cristal, geralmente prateada na parte posterior. Utilizará como refletor da luz ou para observação de imagens tudo o que revela ou reproduz. Isso é um espelho. É tão interessante que hoje nós mulheres somos tão conectadas ao espelho. Numa casa falta tudo, não falta o... Quando você chega num ambiente, num banheiro, por exemplo, não tem espelho, você logo já reclama, mas não tem um espelho. E é tão interessante que, embora seja uma ferramenta que a gente sempre sinta falta, solicite, a gente é tão dura com a gente no espelho. Nós somos tão críticas. Nós aqui contamos para os homens o que é celulite. Eles não sabiam. Eles pensavam que era covinha. Mas a gente faz questão de falar: nossa, que celulite, olha isso. Ainda aperta ainda para ele ver. Não. A gente olha no espelho, raramente você vê uma mulher que olha no espelho e fala assim: nossa, hoje eu estou bonita. Não, normalmente não. Eu estou bonita, mas tem sempre um mas, né? Nossa, como é que eu estou ficando velha. Aí tem aquela conversa, né? Ainda bem que a gente vai envelhecendo e a vista vai ficando ruim, proporcionalmente. E a gente vive numa sociedade que pressiona muito as mulheres. Gente, quem pressiona as mulheres são as mulheres. Se a gente deixa o cabelo branco, é desmazelo. O homem deixa o cabelo branco, é charme. E é pela nossa boca: não, fulano tá charmosão, hein, grisalho. Você viu o George Clooney? O Brad Pitt está todo com as rugas, tudo lá. Ele é lindo. Agora, se eu deixo a minha ruga, fulana tá velha, acabada. Se uma mulher resolve deixar o cabelo branco, ela é malhada pelas outras mulheres. Não, mas tá igual uma bruxa. Gente, é assim que é. Quando a Glória Pires, aquela atriz, resolveu deixar o cabelo branco na pandemia, eu não sigo a Glória Pires. Aí eu fui no salão de beleza e falei com a cabeleireira assim: ô Maristana, eu acho que eu vou deixar meu cabelo branco. Pelo amor de Deus, Helena, não faz uma coisa dessa, por que não? Vai te envelhecer. Eu falei assim: gente, eu já passei dos 50, eu tenho direito de envelhecer. Meu marido não liga se eu deixar o cabelo branco. Não, você não vai fazer uma coisa dessa, não. Vou te mostrar um negócio. E ela me veio com a Glória Pires e os comentários. A Glória Pires está linda, grisalha, está linda. Aí está lá os comentários: que horrível, que velha, como se velha fosse um xingamento. Velha é um estado de graça, só envelhece quem está vivo. Isso é um privilégio. Hein? Mas a gente vai comprando essas ideias. A gente vai comprando essas ideias que colocam pressão em cima da nossa imagem. E nós somos muito críticas com a gente mesmo. Por um lado, a gente é tão crítica com a nossa aparência. Por outro lado, somos tão condescendentes com as nossas falhas de caráter. Na mesma proporção, gente. Todo mundo é ruim, menos você. Fulano, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. A gente nunca fala, né? Eu estou com um problema aqui no meu caráter, Jesus está precisando de tratar. Vou buscar ele até ele consertar isso em mim. Raramente a gente fala isso. Normalmente quando tem um BO, a gente sempre responsabiliza outro. É fulano, mas é fulana que fez isso, não é? E sempre tem uma mulher metida num BO. Aí, quando eu estava preparando esse tema e fui olhar o espelho, eu me lembrei de uma história. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34. E nós vamos ler a partir do verso 17, eu acho, 27. Êxodo 34, a partir do verso 27. O Senhor está dando uma série de
instruções a Moisés. Ele estava no Monte Sinai, recebendo as instruções de Deus. E a partir do verso 27, eu vou usar a NVT, a nova versão transformadora. Ela pode estar um pouquinho diferente da sua tradução, mas eu indico essa tradução para a gente. Ela tem uma linguagem bem acessível, vai facilitar a sua leitura bíblica, ok? A nova versão transformadora que eu estou usando agora. A partir do verso 27, Êxodo 34, o Senhor também disse a Moisés: escreva todas essas palavras, pois elas representam os termos da aliança que eu faço com você e com Israel. Moisés permaneceu no monte com o Senhor 40 dias e 40 noites. Durante todo esse tempo, não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu os termos da aliança, os 10 mandamentos, nas tábuas de pedra. Quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as 2 tábuas da aliança, não percebeu que seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Quando Arão e os israelitas viram o brilho do rosto de Moisés, tiveram medo de se aproximar dele. Moisés, porém, chamou Arão e os líderes da comunidade que se aproximaram, e Moisés falou com eles. Em seguida, todo o povo se aproximou e Moisés lhes transmitiu todas as instruções que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinai. Quando Moisés terminou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. No entanto, sempre que entrava na tenda da reunião para falar com o Senhor, tirava o véu até sair. Depois, transmitia ao povo as instruções que o Senhor lhe dava, e os israelitas viam o brilho de seu rosto. Então Moisés cobria novamente o rosto com o véu, até voltar para falar com o Senhor. Muito bem. Moisés estava na presença de Deus, e o rosto de Moisés brilhava. Quando o povo viu o rosto de Moisés brilhando, temeu. A glória de Deus estava estampada na face de Moisés. Mas agora vai comigo lá para 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3. A partir do verso 13. Aqui é o apóstolo Paulo falando aos coríntios. 2 Coríntios 3, 13. Não somos como Moisés, que cobria o rosto com um véu para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo. Mas a mente do povo estava endurecida, e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente, e este véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Paulo está denunciando alguma coisa aqui e mostrando para nós que, apesar de Moisés ser um homem de Deus, um profeta, segundo o próprio Senhor, o homem mais manso da terra. É tão lindo quando a gente vê a trajetória de Moisés, né? O homem mais manso da terra matou um egípcio e enterrou na areia. E o que tinha entre o homem com
o sangue nos olhos para fazer justiça, para libertar o povo na força do seu braço, e o homem que com mansidão e obediência ao Senhor, inseguro na sua fala, foi usado por Deus para tirar o povo do Egito. O que teve um episódio e outro? 40 anos de deserto, 40 anos servindo o seu sogro Jetro, 40 anos longe do glamour do palácio de Faraó. Deus sabe como é que chega a gente no lugar, gente. Mas apesar de Moisés ser esse homem acima da média, um homem escolhido por Deus, um homem poderosamente usado por Deus, em feitos, em palavras, ele era homem. E aí algumas pessoas pensam que Moisés mantinha o véu no rosto, e aqui o apóstolo Paulo está fazendo um paralelo do véu com a lei, né? O que impedia aquele povo de conhecer Jesus Cristo e entrar na nova aliança que Deus estava fazendo através de Cristo? A rigidez da lei, a mentalidade da lei, o véu. Até hoje eles têm um véu, e nessa guerra que está tendo em Israel, a gente está orando: Senhor, aproveita essa oportunidade, Senhor, de luto, de dor extrema, de injustiça, e tira o véu. Revela-te, Jesus, revela-te a esse povo, Jesus, né? E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, mas ele está denunciando também uma falha de Moisés. Moisés não encobriu o rosto porque o povo tinha medo. Por quê? Porque quando ele começava a falar, o povo se achegou. Arão se achegou, os líderes se achegaram e o povo se achegou. Não foi isso que a gente leu em Êxodo? Então, num primeiro momento, eles temeram, mas depois ele chamou, eles se achegaram, ele comunicou o que o Senhor estava dizendo, e depois ele cobriu o rosto novamente. Por quê? Porque o povo tinha medo? Não. Então por que ele cobriu? E o apóstolo Paulo fala aqui: porque a glória ia se desvanecendo. Quando ele estava na presença de Deus, exposto à presença de Deus, a glória de Deus fazia o rosto dele brilhar. Mas quando ele saía da presença de Deus, ele voltava a ser só o Moisés, sem o brilho de Deus sobre ele. Mas o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui em Coríntios: o que aconteceu com você, tablet? Porque você voltou para esse lugar? Meu tablet está com vida própria. Portanto, todos nós, o verso 18, dos quais o véu foi removido, nós entendemos que Cristo é o Messias. Então o véu foi removido. Nós entendemos que nós não somos salvos pela obediência da lei, porque nós somos incompetentes para cumprir a lei. Por mais esforço que a gente faz, por mais certinho que a gente queira andar, por mais que a gente queira obedecer os mandamentos, uma hora ou outra a gente... não é? Então não dá para confiar em nós mesmos, nós não somos confiáveis. Querendo fazer o bem, a gente não consegue. Até o apóstolo Paulo, ele mesmo diz: o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero fazer é esse que eu faço. A gente tropeça na nossa humanidade todo o tempo, mas isso não é desculpa, porque nós fomos marcadas com o Espírito Santo, seladas com o Espírito. E uma vez que fomos seladas pelo Espírito Santo, esse Espírito Santo nos empodera e forma Jesus em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Olha o que ele está dizendo aqui: todas nós aqui, dos quais o véu foi removido. A gente entendeu que a gente não consegue cumprir a lei, que somos salvos não pelo nosso mérito, não pelo nosso bom procedimento, não pelas nossas obras. Tem um tanto de gente boazinha que vai para o inferno, gente. É um fato triste, mas porque é o homem confiando nas suas próprias boas obras. Mesmo com as nossas boas obras, nós não somos justos. Nosso julgamento não é pleno, nós não conhecemos toda a verdade. Às vezes você já deve ter vivido isso, às vezes você defendeu uma coisa com unhas e dentes, depois a verdade se revelou, nossa, como é que eu defendi isso? A gente vê parcial, por isso que o Senhor fala que nós não temos competência para julgar, porque Ele conhece a história toda. A gente pode julgar no que se refere a discernir o que é bom e o que é mal, mas para você falar, fulano vai para o inferno, você não sabe. A gente não tem o poder de pôr ninguém no inferno, nem no céu. Tem gente que você fala, fulano vai para o céu direto, sem passar no purgatório. Brincadeirinha, gente, nós não cremos no purgatório não, tá?
Não tem outra segunda chance. Então aceita Jesus agora, viva para Jesus agora, porque não tem o estado intermediário, não. Não é nisso que nós cremos, não é isso que a Bíblia fala. Ok? A Bíblia fala que ao homem cabe morrer apenas uma vez. Então nós precisamos de nos reconciliar com Deus nessa vida. Agora é a oportunidade. Enquanto há fôlego de vida, aquele que invocar o Senhor será salvo. E reconhecendo que nós não temos capacidade em nós mesmos para fazer a bondade. Sabe esse lampejo de bondade que tem em você? É a bondade e misericórdia de Deus. É o Espírito Santo que paira sobre a terra. É a graça comum que atinge aqueles que creem e atinge aqueles que ainda não creem. É a misericórdia e a bondade de Deus. E é tudo sobre Ele. Então, como nós não tínhamos competência para nos achegar a Deus pelos nossos próprios esforços, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus então veio para pagar o escrito de dívida que era contra nós, para em um amor sacrificial, num sacrifício puro, perfeito, ser imolado, ser crucificado, para a remissão, para cobrir os nossos pecados. E aquele que entende esse caminho e entra por ele, é salvo. Então você pode salvar a si mesmo? Mas ser salvo de quê, Helena? Gente, eu estou batendo nessa tecla porque o óbvio está precisando ser dito. A gente está vivendo um tempo tão doido que a gente está precisando de falar o óbvio. Nós somos salvos de nós mesmos. Nós somos salvos do nosso estado de queda, no qual a gente já nasceu nele. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Isso não, o salmista não está falando da relação sexual. O salmista está, porque Deus que criou o sexo. Deus é que determinou que os bebês fossem nascer através dessa união entre um homem e uma mulher. O sexo não é pecaminoso quando ele é desfrutado na proteção do casamento, debaixo da bênção de Deus. Ele é sublime e ele é elevado. O diabo pegou o sexo, deturpou e fez essa porcariada toda que está fazendo com ele. Mas quem inventou o sexo foi Deus. Então, quando eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, é porque nós nascemos herdando o pecado original. Veio no DNA. Por isso nós precisamos de salvação, porque a gente já nasceu condenado. A gente já nasceu condenado. Gente, e é tão evidente isso que você viu a criancinha pequenininha, ela sabe como é que faz uma birra. Ninguém ensinou, né? O pagão. Por que a roupinha chama pagãozinho? De onde será que vem esse nome, né, gente? O pagãozinho. Filho de crente. Eu nasci num berço evangélico. Que bom que o berço é evangélico, né? Porque você não era. O fato do berço ser evangélico não garante a sua salvação, minha linda. Nós precisamos de uma salvação individual. Nós precisamos de um novo nascimento. Deus não tem neto, tem filhos e filhas. Então nós precisamos de nascer de novo. Se você não tem convicção do dia que você encontrou com Jesus, mas eu nasci num lar evangélico. O lar é evangélico, o berço é evangélico. O que está faltando para você ser? Você frequentar uma igreja, gente, você ser evangélica, não significa que você nasceu de novo, que você é cristã redimida. Eu andei na igreja há muito tempo, sem nascer de novo. Trabalhando para Deus, sem nascer de novo. Que é fácil a gente se adaptar ao grupo social chamado igreja. A igreja é gostoso, gente. Tem um povo legal, um povo sorridente, um povo agradável. A maioria, né? Tem as carnes de pescoço. Faz parte. A igreja é lugar de você exercitar perdão, misericórdia, andar a segunda milha, dar a túnica da minha capa, né? Se decepcionar e cair a ficha e entender que você também é decepcionante, né? Então, tudo igual, tudo gente. Mas a igreja não faz a gente crente. Você pode entrar com uma bicicleta na garagem a vida inteira, ela não vai virar um automóvel. Você pode frequentar a igreja sua vida inteira e estar longe de Deus. Você vem, você gosta do culto, ai que música boa, você chora, se comove, sua emoção fica mexidona, mas você sai, continua vivendo a sua vida. É igual eu ir no show do Roberto Carlos. Você chora, fica comovida, se chorei ou se sorri. Lembra da sua mocidade, chora. Tem um tanto de mulher que chora, agarra as rosas do Roberto. Emocionante. Não muda nada a vida que segue. Sai lá fora, só lembrança, só boa memória. O Senhor não chamou a gente para a gente frequentar uma igreja. O Senhor chamou a gente para ser igreja. E a igreja é igreja em todo lugar.
Então, onde você vai? Na universidade, na escola, dentro de casa, sobretudo. Se você é crente dentro de casa, você é crente em qualquer lugar. Se você é cheio do Espírito dentro da sua casa, você é cheio do Espírito. Porque a gente usa máscara social. Na igreja você adota todos os costumes. Todos nós temos esse poder de perceber o código de ética do grupo e se adequar. Você percebe que quando você vem com aquela roupa sensual, todo mundo te olha assim: irmã, misericórdia. Aí você começa a sentir um desconforto. Aí você não vem. Mas quando vai no shopping, usa a roupa. Teve novo nascimento? Não. Tem santificação? Não. É só para inglês ver. É só para os irmãos não te encher a paciência. É só para a diaconisa não te olhar de cara feia. Jogar aquelas indiretas, né? Irmã, Deus é justo, mas a sua calça, né? A gente mesmo faz a obra da... Como é que chama? Tem um homem aqui. Como é que é a obra por fora do carro? Funilaria? Como é que é, não? Lataria? Como é que... Quando mexe na lataria, como é que chama? É funilaria? Pois é, a gente faz a funilaria. Os homens não estão sabendo não, gente. A gente faz a obra de funilaria. A gente mexe na lataria, né? Tudo bonitinho. Às vezes o motor está podre. O motor está podre, mas a tinta está brilhando. E o Senhor quer nos arrancar desse lugar, gente. O Senhor quer nos arrancar desse lugar de sustentar uma aparência de espiritualidade sem ser. Então, quem a gente é no espelho? No espelho espiritual. Porque no espelho natural, a gente consegue enxergar os nossos defeitos. E às vezes a gente até exagera neles. Você consegue só ver o defeito, não consegue ver as virtudes. Você se apega às suas imperfeições físicas, como se esse corpo fosse eterno. Gente, meu corpo glorificado vai bombar. Vai ser lindo. Então eu não preciso, eu tenho que cuidar desse aqui, porque hoje ele é o veículo que o meu espírito precisa para se locomover, para falar para vocês. Eu não estou falando aqui para vocês espiritualmente, eu estou falando com vocês usando a minha voz desse corpo aqui, a minha mente, meu cérebro desse corpo aqui. Então eu tenho que cuidar desse corpo aqui, porque ele inclusive foi comprado pelo sangue de Jesus. Tem alguma importância o corpo, gente, para Deus, porque por que Miguel, segundo o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, o autor de Hebreus, por que ele disse que Moisés, o corpo de Moisés foi demandado entre Satanás e Miguel, o arcanjo Miguel? Porque o corpo tem alguma utilidade. Jesus, o corpo dele foi glorificado, tanto é que para alguns a aparência dele estava diferente, mas era o mesmo corpo, porque ele chegou para Tomé e falou: põe a mão aqui nas minhas feridas, põe a mão aqui do meu lado. Era o mesmo corpo, mas já era um corpo em um estado diferente. O que ficou mais diferente ainda quando ele apareceu para João no Apocalipse, porque o João que reclinava no peito de Jesus, próximo, carinhoso, mestre, quando viu Jesus, caiu como morto. Jesus em toda a sua glória. Por quê? Porque João estava nesse material aqui. Mas quando Jesus se manifesta a ele, e ele começa a descrever os seus cabelos salvos como a lã, a voz como o som de muitas águas, os seus olhos como chamas de fogo. Gente, que visão, hein? Na coxa gravado, Rei dos reis e Senhor dos senhores, os pés como bronze reluzente. Imagina Jesus, João, caiu como morto. Esse material aqui não aguenta não, por isso que a gente vai receber um corpo glorificado. Mas enquanto a gente não recebe o corpo glorificado, a gente tem que cuidar desse. Cuidar da boa saúde, cuidar do exercício, cuidar da mente, fazer musculação, porque a musculação é que mantém o cérebro funcionando até o fim. Gente, nada de moleza, sai preguiça. Comer melhor, manter-nos úteis para a glória de Deus. Mas proporcionalmente a visão, a clareza que a gente tem quando a gente olha no espelho natural, você conhece tudo aquilo no seu rosto, no seu corpo, que você gostaria que fosse diferente, né? Mas você conhece tudo na sua alma, na sua personalidade, no seu caráter, que você gostaria que fosse diferente. Será que a gente tem essa percepção da nossa dependência de Deus?
Será que a gente tem a exata percepção de que sem Ele nós nada podemos fazer? A gente não tem não, gente. Mais uma vez, é mais fácil a gente se conectar com aquilo que é aparente do que com aquilo que é eterno, do que com aquilo que não é aparente, com a essência, aquilo que está dentro. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, o véu foi retirado, foi removido, e nós podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito que habita em nós. Você já pensou, gente, com o Espírito que habita em você, o Espírito de Deus? A gente tem ideia de que isso não, gente? O Espírito que habita em você, com o qual você foi selado para o dia da redenção, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Meu Deus! Então você acha que Ele não tem poder para mudar o seu caráter? Ele nos foi outorgado para nos ensinar todas as coisas. Para começar, você sabe por que você crê em Jesus Cristo? Por que você crê em Jesus Cristo? O Espírito te convenceu. Você pensa que você aprendeu pelo seu intelecto superior? Não, gente, porque tem um tanto de gente que tem um intelecto superior e está fazendo tanta besteira. Você conhece alguém que você fala assim, gente, fulano é tão inteligente, como é que ele fez aquilo? Como é que ele fala isso? Como é que ele defende isso? Gente inteligente, gente capaz, acadêmicos. E aí a gente entende o que a Bíblia diz, que a sabedoria do mundo sem Deus é loucura. Que Deus escondeu as coisas grandes dos sábios e revelou aos pequenos. O nosso conhecimento, sem ser respaldado pela sabedoria que vem do alto, é nada. Ela nos envaidece, nos ensoberbece e nos cega, porque Deus resiste ao soberbo. Então, quanto mais, aí, por isso que você vê um tanto de gente que é teologicamente capacitado, sabe tudo da teologia, mas não está nem um pouquinho parecido com Jesus. Aí você pensa, como é que pode, gente, um crânio desse, sabe a Bíblia de capa a capa, cita as escrituras na ponta da língua, mas não tem um pingo de piedade na vida dele, não tem um pingo de misericórdia na vida dele, não tem um pingo de bondade na vida dele. Ele ataca os outros, ele desnuda os outros, ele zomba da incapacidade dos outros. De que valeu todo esse conhecimento? A gente tem que estudar a Bíblia mesmo, a gente tem que estudar teologia sim, mas colocar tudo que a gente sabe a serviço do Rei, e não para nos sentirmos superiores aos outros, porque não somos. Se alguém se glorie, que se glorie na cruz de Cristo. Ela é a nossa esperança, e é isso que vai contar. Porque quando, gente, a gente morre, vai todo mundo para a mesma caixa. É igual o jogo de xadrez, a rainha e o peão, vai tudo para a mesma caixa, quando acaba o jogo. E vai ser assim com a gente. Então por que a gente tem que nos ensoberbecer? Mas o apóstolo Paulo, ele diz aqui nesse texto, que o Senhor nos transforma. Ele está usando o termo aqui na NVT, gradativamente, e é o que você conhece como de fé em fé, de glória em glória. É paulatinamente, é de caminhar com Jesus, e Ele vai fazendo a obra em você. E qual que é a obra em você? Transformar você à semelhança dele, fazer você ficar mais parecida com Jesus. É isso que é ser cristão. Cópias de Jesus, pessoas que pensam como Jesus, que falam como Jesus, que agem como Jesus, que reagem como Jesus. E a gente pode fazer sozinho? Não, senão a gente volta para a lei, a gente volta para o esforço. E sim, demanda um certo esforço,
Porque quando você vai vendo na primeira carta de Pedro, ele vai falando: acrescenta à sua fé a excelência moral. E a excelência moral, a perseverança. E a perseverança. E no final de tudo ele fala: empenha-te, esforça-te. Então tem um empenho da nossa parte? Tem. Tem um esforço da nossa parte? Tem. E qual é esse esforço? Ser intencional na sua busca. Ser intencional para expor a sua vida à luz de Cristo. Ser intencional na leitura da palavra. Não para dar o check na sua religião, mas buscando conhecer o caráter do Deus a quem você diz que serve e ama. Como é que a gente conhece Deus, gente? Pelas Escrituras. Por isso que o meu povo perece, porque falta conhecimento. Só entrar na igreja e assistir as palavras de domingo não faz você ter um relacionamento com Deus. Jesus, na morte de Jesus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Um novo e vivo caminho foi aberto. Você não precisa mais de sangue de bode, de cordeiro, de vaca para ser purificado do seu pecado, porque o sangue de Jesus cumpriu esse lugar, cumpriu esse propósito. Você não precisa mais de um sumo sacerdote te representar, porque Jesus foi o sumo sacerdote e nos representou diante do Pai. E como Ele nos representa diante do Pai, Ele está sentado à direita de Deus Pai, e o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nós confiadamente podemos nos achegar a Ele todos os dias, para aprender dEle, para conhecê-lo, para receber dEle, como era no jardim, antes da queda. Mas a gente chega, gente. Você tem 5 anos Quem é que tem 5 anos de crente? 3, 4, 2, 1. Quem tem mais de 5 anos de crente? Oh, aleluia! Então você já leu a Bíblia pelo menos 5 vezes. Entendeu? Quando eu conheci o João, eu queria conversar com ele todo dia. Encontramos na casa de uma professora. Eu achei o menino bonito. Eu falei: quem é ele? Ah, é o João, nosso amigo. Mora no nosso bairro. Ele já tinha estudado na mesma escola que eu, mas eu não o conhecia. Eu só tinha ouvido falar dele. Eu só conhecia de ouvir falar. Mas eu gostei da estampa. E eu falei assim: quero conhecer mais. Mas a gente não morava no mesmo bairro, não estudávamos mais na mesma escola, só tínhamos amigos em comum. Aí eu descobri que ele estava fazendo uma peça de teatro no colégio que eu estudava. O Pagador de Promessas. E ele fazia o padre. Aí eu fui na professora de arte e falou assim: Miriam, tem uma vaga para o teatro? Não, Helena, já está tudo completo. O elenco já está todo completo. Arruma um papel para mim, Miriam. Eu e a minha melhor amiga, a Denise. Arruma um papel para a gente. Ela olhou: para que vocês estão querendo um papel na peça? Ah, Miriam, a gente quer fazer o teatro, por favor. Não tem papel. A gente leu a peça, a gente viu que tem uma beata. O papel da beata já tá completo. Pois é, Miriam, a gente podia transformar essa beata em 3, hein? Imagina, a gente falando junto, andando junto, ia dar uma cena legal. Ela riu, falou: tá bem, vamos fazer o teste. E eu entrei para a peça. Eu queria fazer a peça, gente. Eu estava criando uma oportunidade para eu conhecer o João. Eu queria conhecer. Eu queria conversar com ele. Eu queria saber como é que ele pensa, como é que era a família dele, como é que ele foi criado, naquilo que ele acreditava, porque eu era crente, meia boca, mas era. Como eu disse para você, gente, eu fiquei um tempão na igreja pensando que eu era crente. Eu não era convertida, eu era convencida. Mas eu temia o Senhor, eu tinha temor de Deus. Eu só precisava deixar Ele tomar o controle, tomar o volante na mão, né? Porque eu pus ele no banco de trás e falei: Jesus, e aí? O Senhor me abençoa para esse caminho aqui? Vem comigo, vem comigo. Muito crente vive assim, né?
Deus é um acessório que quer para te abençoar. A gente customiza Deus, a gente esquece que quem comanda é Ele. E aí, eu empreendi tudo para conhecer o João. E quando a gente conversava, a gente podia conversar durante horas, eu não cansava. E aí a gente começou a se falar pelo telefone. A ponto da minha mãe falasse: desliga esse telefone, Leninha. Quando a gente já estava namorando, aí a gente fala: desliga você. Ah, não, desliga você. Tá bom, a gente vai contar de 1 até 3 e a gente vai desligar, tá bom? 1, 2, 3. Ah, você não desligou! Pois é, gente, é essa relação que Deus quer ter com a gente. É essa relação que Deus quer ter com a gente. Quanto mais você conhece a Deus, mais você o ama. Quanto mais você conhece o caráter de Deus, mais você se encanta. Quanto mais você vê a revelação das Escrituras, a manifestação do seu amor, mais você se derrete. Quanto mais você vê que o Deus do Antigo Testamento é justo e executa juízo, mais reverência. Você entende que Ele é seu pai fofo, mas que Ele é Deus. Que Ele não é qualquer pessoa, que você não chega de qualquer jeito na presença dEle. Aí, véi! Sabe, tem gente que chama de intimidade, falta de reverência. Quem realmente vai conhecendo a Deus, quanto mais eu conheço a Deus, mais reverência eu sinto por Ele. E eu fico: Deus, como o Senhor pode me amar? Como o Senhor, sendo tão grande, tão perfeito, pode me amar? Então você entende isso? O poder das Escrituras? Por isso que quando você começa a ler, te dá um sono do inferno. Você maratona Netflix. Você vira a noite maratonando Friends. Mas na hora de ler a Bíblia, ai, minha vista está embaralhada. Eu não consigo entender, não estou entendendo. Primeira coisa, compra uma tradução boa. Segunda coisa, fala: Espírito de Deus, essa é a tua palavra, Deus. O Senhor escreveu através dos homens. Abre o meu entendimento para que eu aprenda. Espírito de Deus, Jesus disse que o Senhor me ensinaria todas as coisas. Me ensina as Escrituras Sagradas. Revela-te a mim através da tua palavra. A vida de oração. Relacionamento é uma troca. Um fala, o outro fala. Um fala, o outro... É um diálogo. Não tem relacionamento sem diálogo. A parte que Deus fala é a Bíblia. A parte que eu falo é a oração. E a gente ora, gente. Ó Senhor, obrigado por esse alimento que o Senhor tem dado o seu sustento para nós. Em nome de Jesus, amém. Ô fulano, pega o abacaxi para mim na geladeira. Depois fala assim, aí, a pimenta também, traz a colher. Aqui, a gente orou? É automático. Vai na rodinha do hamster. Ou então, Senhor, ó Deus, liberta, cura, transforma. Ó Senhor, guarda, Senhor, protege, Senhor, provê. Ó Senhor, nada sobre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Começa, a oração do Pai Nosso começa com Deus no foco e termina com Deus no foco, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A nossa oração, ela é totalmente autocentrada. Você ora por você, pelas suas necessidades, pela sua família, para Deus guardar os seus filhos, que os outros se lasquem. Aí uma amiga adoece, aí você tem a compaixão de orar por ela. Não, gente, a oração é uma forma da gente interagir com Deus, e quem vai mandando na oração é Ele. À medida que você vai interagindo com Deus, você vai conversando com Deus, Ele vai enchendo o seu coração daquilo que você deve gerar, daquilo que você deve orar, daquilo que você deve pedir. Quando você pensa que não, você está orando pela igreja perseguida, você está orando pelos missionários no campo, você está orando para que Deus mande provisão para a igreja. Gente, nós somos tão egoístas que até as nossas canções são egoístas. O período de louvor
é o período de Deus ser exaltado. Não é para a gente cantar sobre a gente. Tem músicas lindas que são sobre a nossa experiência com Deus. Músicas lindas sobre aquilo que Ele faz em nós. Músicas lindas. Mas é para ser ministrado pela música lá no carro, lá no seu quarto. Você põe. Oh Deus, isso aí mesmo. Traz a minha memória que dá esperança. Os compositores, graças a Deus que eles também compõem canções lindas para nos lembrar que Deus nos ama, que Deus vai prover de novo, né? É lindo. Mas na hora do culto congregacional, tua é a glória, teu é o poder, grandioso é o Senhor, o seu nome é santo, glória e honra e majestade pertencem a ti, domínio e poder pertencem a Jesus, é tudo sobre Ele. Mas até isso está distorcido. Metade do louvor é para Deus, metade do louvor é a gente falando sobre a gente mesmo. Tem hora para tudo. Você não vende maiô para a igreja. E você não vai de terno para a praia. Tem hora para tudo. E o diabo está roubando o louvor congregacional. Na hora do louvor, gente, há um poder que é liberado na adoração coletiva. Quando se entroniza Deus no culto, quando a gente não vem assistir o culto, a gente vem prestar culto. Você sai de casa pensando, eu vou me reunir com os outros santos do Senhor e eu vou adorar a Deus. Por isso que o púlpito dos coach está bombando. Que fala, você é capaz, você transforma você mesmo, você é o protagonista da sua história. Não, gente, o coach é uma bênção. Quando ele está trabalhando junto com você, para você ter ferramentas na sua profissão, no seu trabalho, na maneira de você atuar, para você interagir com aquilo que você é vocacionado para fazer. Mas não vem colocar o coach no lugar do Evangelho de Jesus Cristo, não. Porque isso é uma falácia. Você fica empoderado, mas isso não te mantém poderoso no dia mau. No dia mau você não fica de pé. No dia mau, aquele que foi no Evangelho segundo o coach, capítulo 5, vai fracassar e vai culpar Deus. Por que o Senhor não está fazendo o que eu quero? Por que a oração não é respondida? Porque Ele é Deus e Ele não é obrigado a te dizer sim para tudo, não. O amor de Deus também diz não. O amor de Deus diz, você não vai ter isso, isso vai te matar. Eu me lembro quando um filho meu, o Arthur, estava com 3 anos e ele queria a faca porque a irmã de 8 anos tinha a faca. Eu quero a faca. Não, Arthur, você não pode ter a faca. Eu quero. E ele fez a maior birra. E eu falei, Deus, eu estou aguentando esse menino, eu estou querendo proteger a vida dele e ele está querendo a faca. E Deus falou comigo assim, você é igualzinho. Eu não te dou coisas que você não tem capacidade de manejar. Eu não te dou oportunidades que vão envaidecer o seu coração. E eu estou te protegendo de você mesmo. E você acha que eu amo mais a fulana do que eu te amo. A gente precisa de conhecer a paternidade de Deus na sua totalidade, gente. A gente quer o colo de papai, e Ele tem. A gente quer o mimo de papai, e Ele tem. A gente quer consolo do pai, e Ele tem. Um amor absurdo que a gente nunca vai conseguir medir, Ele tem. Mas Ele também tem vara. A Bíblia diz que Ele corrige o filho a quem Ele ama e açoita a todo aquele que Ele quer bem. Eu prefiro apanhar do meu pai amoroso do que apanhar do diabo. Deus dá limite para os seus filhos. Deus corrige os seus filhos. Deus disciplina os seus filhos. Deus não entrega os seus filhos a si próprios. Quando você estiver pecando e estiver feliz e confortável com o seu pecado, o Senhor tirou a mão. Você está por si só. Eu prefiro que o Senhor me corrija. Eu prefiro que o Senhor ponha um freio em mim. Não, Helena, volta aqui, Helena. Não, Helena, mas me mantenha do lado dele. Tem uma cultura no pastorado lá naquela região de Israel que os antigos pastores praticavam. Quando uma ovelha sucessivamente se apartava do rebanho, aquela ovelha fujona, ela sempre fugia. E o pastor larga e vai buscar a ovelha perdida, Quando ela fazia isso muitas vezes, eles tinham uma prática: quebra a pata da ovelha. E isso dói mais no pastor do que na ovelha. E ele vai ter que andar com ela no braço,
enquanto ela se recupera da pata quebrada. Mas quando ela sarar, nunca mais ela se aparta. Ela se acostuma com o cheiro dele, ela se acostuma com o colo dele, ela não quer se apartar. E muitas vezes, minhas amadas, Deus precisa quebrar nossas pernas para a gente entender que Ele é o Criador, nós somos criatura, que Ele é o Pai, nós somos filhas, que Ele tem todo o poder e autoridade e nós somos tão imperfeitas e limitadas. E que através dessa revelação da paternidade amorosa de Deus, Ele vá ajustando o nosso caráter. A pessoa de Cristo vai sendo moldada em nós. E você vai entendendo que não é nada sobre o seu umbigo. Deus trabalha conosco individualmente, mas nunca é sobre só a gente. Nunca atinge só a gente. É lindo. Deus é igual um tapeceiro mesmo, Ele vai tecendo, e às vezes você está olhando o negócio do avesso, você não está entendendo a beleza do bordado. Mas como dizem em Minas, não dá ponto sem nó. Ele está construindo, e isso toca a minha vida, e toca a sua vida, e toca a vida de quem vive comigo dentro de casa, e Ele vai trabalhando em mim, e Ele vai trabalhando no outro, e Ele é especialista para fazer essas conexões. Mas nós precisamos de entrar nessa consciência, de contemplarmos o Senhor. O apóstolo Paulo diz também que hoje nós o vimos como que por um espelho. Só que esse espelho que o apóstolo Paulo fala, não é apenas o espelho que a gente vê hoje. Hoje, como eu descrevi aqui, a imagem do espelho hoje é nítida, né? Você vê perfeitamente quem você é. Mas na época do apóstolo Paulo, era um metal polido. Então você via a imagem refletida no metal polido, mas não com essa clareza absoluta que hoje nós temos nos nossos espelhos, que foram exibidos aqui. Então ele fala, hoje nós vemos o Senhor como que através de um espelho, meio que embaçado. Mas vai chegar aquele dia, onde nós o veremos plenamente, e seremos conhecidos, e conheceremos como Ele conhece. Nós seremos como Ele é. Mas até chegar esse dia, gente, onde seremos plenamente como Ele é, há um trabalhar do Espírito. Ele quer aperfeiçoar quem nós somos. Que nós estejamos diante dEle sem reservas, deixando Ele expor as nossas dificuldades. Porque muitos de nós, principalmente nós cristãos, a gente tem uma dificuldade de confessar as nossas faltas, de reconhecer as nossas fraquezas, de admitir que nós somos imperfeitos. Principalmente se você atua na liderança. Por que tem tantos líderes sobrecarregados? Porque as pessoas esquecem que o líder é gente, e elas colocam uma expectativa no líder, como se ele fosse o suprassumo. E alguns líderes gostam desse lugar, e nutrem esse lugar, mas não dá para sustentar, gente, porque Deus é um só, e Ele não divide a glória dEle com ninguém. Então chega um momento que você não aguenta sustentar a sua imagem de inabalável, espiritual. Quando eu vejo uma pessoa espiritual demais, e mostrando essa espiritualidade, eu desconfio. Como é que Jesus era espiritual, gente? Sentava na mesa com os pecadores, andava junto com a galera, entrou na casa do publicano. Uma mulher de fama duvidosa veio lavar o pé dele. Ele aceitou ela lavar o pé dele. O outro falou assim, se ele soubesse, se ele fosse realmente profeta, sabia que estava lavando o pé dele. Se soubesse, não deixava lavar o pé. A gente forma as imagens, né? Se ele realmente fosse profeta, ele é, não só o profeta, o Filho de Deus vivo. Mas ele tinha um comportamento tão não espiritual para os fariseus. Por que vocês não lavam a mão quando come? Por que vocês não jejuam? Os fariseus, o espírito que nos comanda hoje.
A gente parece santo, né? Põe a saia mais compridinha, não usa decote, põe uma bibliona debaixo do braço. O estereótipo do crente: a paz do Senhor, eu saúdo a igreja. Mas dentro de casa arranca o véu, né? Aí você vê que não é aquele brilho todo que estava aparecendo, não. A quem a gente está enganando, gente? A quem a gente está enganando? A espiritualidade genuína, ela não força a barra, ela flui como um rio, você não pode deter, ela flui. As evidências, né? Quando eu me tornar uma pessoa espiritual de fato, não direi nada, haverá evidências. É natural. Quando você vê como Jesus agia, como ele andava, onde ele frequentava, com quem ele sentava, ele não caberia nos modelos de muitos de nós. O pessoal vê um tatuado, tatuagem. Às vezes o cara com a tatuagem é mais santo do que você que tem a língua grande. Mas a gente gosta da aparência. A gente gosta da aparência. Isso é do ser humano, nós gostamos do que parece. Mas o Senhor, nesse tempo que nós estamos vivendo, está nos convidando: tira o véu, mostra que a luz desvanece. Se você não se expor à minha presença, a luz desvanece. Você e você mesmo não pode sustentar uma espiritualidade fake. Deixa Deus ser em você, deixa o Espírito produzir o fruto na sua vida. E para isso tudo que você tem que fazer é se expor. Senta na mesa com Jesus, come da sua palavra, rasga o coração diante dele, tenha uma vida sincera diante de Deus. Para de querer parecer, seja. Os frutos vão brotar abundantes, os frutos que você não pode produzir. Mas a gente produz fruto de plástico. Parece que é. Você vê uma mexerica nos Estados Unidos, mentira, um limão siciliano, você jura que é. Mas assim que você pega, você vê que não é. Porque é leve, não tem substância, não tem perfume. Mas eles são excelentes em produzir frutos de plástico. E a gente valoriza tanto o que é fake, que quando você vê uma menina muito bonita, você fala para ela assim: ah, que boneca! Ai, que flor linda! Oh, é de verdade? Pensei que fosse mentira. Parece que o que é falso tem mais valor daquilo que é verdadeiro. A gente atribui qualidade. Parece uma boneca. Não parece uma boneca, não. A boneca foi criada, inspirada numa menina bonita, que Deus criou. A gente inverteu as polaridades, então a gente valoriza a imagem. Por isso que a gente faz botox, preenchimento, estímulo de colágeno. Não tem nada errado com isso. Por isso que a gente tinge o cabelo, para não parecer que a gente tem a idade que a gente tem. Não tem nada errado com isso. Mas a gente tem que ser espiritualmente muito mais do que a nossa aparência. Na espiritualidade não vale ter aparência de justiça, gente. Na espiritualidade não vale parecer santo. O Senhor está nos convidando para sair desse lugar de aparência. Ele chama isso de hipocrisia. Parece, mas não é. É isso que o Senhor está dizendo quando Ele fala que sonda o coração. As meninas que gostam de saia curta, né, falam assim: não, Deus não está interessado na minha aparência, Ele vê o coração. Não, querido, não torce o texto para transformar em pretexto. Quando Deus fala, no contexto que Ele está falando para Eliabe, o irmão de Davi, Eliabe entrou, Samuel olhou para ele e falou assim: oh, eis aí o ungido do Senhor.
tem porte de rei, tem altura de rei, tem caminhada de rei. E diz, não, Samuel, não, Samuel, não atente para a aparência, porque eu olho o coração. E eu tenho rejeitado o coração de Eliabe. Ele tinha tudo para ser rei, mas não tinha o principal, essência. Davi, um contraponto. Foi nem lembrado, nem considerado. Tem mais nenhum não? Tem! O menino que cuida das ovelhas. Chama lá Davi. Aí chega Davi, eu imagino Davi todo descabelado, suado, com aquele cheiro de ovelha, com aquele olho regalado, ruivo, de gentil aspecto, inofensivo. Oi, pai. Aí Deus fala assim, olha ele aí, ó. Eu fico imaginando Samuel. Sério, Senhor? Sério? É esse aí que vai destronar Saul? O grandão, o bonitão, poderoso? É esse aí mesmo. Um homem segundo o meu coração. Imperfeito também. Pecador também. E Deus não passou pano para Davi. Deixou todos os erros dele bem expostos. Para que a gente saiba que a qualidade principal de Davi não era a perfeição, mas era a capacidade de reconhecer os seus erros. Quando Natan fala com ele, você é esse homem. Puxa vida, sou eu pequei. Eu pequei contra o Senhor e fiz o que é mal perante os seus olhos. Tão diferente de Saul. Não, mas eu obedeci o Senhor assim, ué. Não, que balido de ovelhas é esse que eu estou ouvindo, Saul? Eu trouxe aí o melhor do gado, das ovelhas, para sacrificar ao Senhor, seu Deus. Um tinha a capacidade de reconhecer quem era, de expor a sua fragilidade, de se arrepender diante do Senhor. O outro falava, não foi bem assim. Honra-me na frente do povo, Samuel. Saul estava preocupado com a aparência. Moisés estava preocupado com a aparência. E o homem que foi chamado segundo o coração de Deus foi porque ele não pecava? Não. Davi pecou miseravelmente. Mas a diferença é que ele não escondia os seus erros, a sua lepra, a sua imundície. Fiz o que é mal perante os teus olhos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Ele sabia que dependia de Deus, ele sabia que sem Deus ele não era nada. E ele admitia quando ele errava. E quando ele tentou esconder o seu pecado, um foi puxando o outro. E ele colheu as consequências até o último dia da sua vida. Deus está nos chamando, meninas, para um novo tempo. Um tempo de mandar a real, de mergulhar na busca pelo Senhor, de ser intencional no crescimento desse relacionamento. Quando você quer se relacionar com alguém, você cria oportunidade, você chama para o café, você marca um almoço, você dedica tempo, você manda uma carta, você faz alguma coisa, você deixa um bilhetinho, você quer se fazer presente, você quer desfrutar da mesa. Quando aquela pessoa está perto, você cola nela. É isso que a gente tem que fazer com o Senhor. Para de justificar, sou humano, não consigo ser perfeito. Canta a música toda, porque a Bruna continuou. Ó Senhor, vem e me leva além. Ela pediu, me tira desse lugar da minha humanidade, Senhor, me leva além. Me leva para uma espiritualidade profunda, verdadeira, resultado de uma intimidade, de uma busca, de uma sede, de uma fome que só o Senhor pode saciar. Em nome de Jesus, minha linda, para de parecer. Para de pôr o véu quando vem para a igreja.
paz do Senhor, o sangue de Jesus tem poder. Tá? Que a nossa espiritualidade não seja da boca para fora. Que a nossa espiritualidade, ela se manifeste na maneira como a gente interage com o pobre, com a viúva, com o necessitado. Sem postar no Instagram. Porque também tem essa parte, né? Olha o que eu estou fazendo para Jesus, ó. Gente, quando o Senhor quer revelar a sua luz, Ele faz isso. Ele vai usar outras pessoas para levantar o seu nome. Mas não seja você mesmo. Não seja a sua boca falando bem de você. Deixa que o Senhor te levante, se Ele tiver propósito nisso. Para de contar vantagem. Para de querer parecer espiritual. Seja espiritual. Que se você for espiritual, se você estiver crescendo na sua intimidade com Jesus, não tem jeito, o seu rosto vai brilhar. Se você estiver exposta à presença dEle, o seu rosto vai brilhar. Era isso que acontecia com Moisés. Quando ele estava na presença do Senhor, o rosto dele brilhava. Pois é, Helena, mas o brilho desvanecia. Então não saia da presença do Senhor. Viva na presença do Senhor, porque hoje você tem livre acesso. Hoje você chega até Ele pelo caminho Jesus Cristo. Hoje você pode orar a Deus em todo o tempo. Você pode falar com Ele no seu carro. Você pode falar com Ele no seu trabalho. Você pode ajoelhar no banheiro lá da escola onde você estuda. Você pode falar com Deus em qualquer lugar. Então nós somos indesculpáveis. Nós temos acesso à Bíblia. Tantas nações não têm. A Bíblia já é proibida em tantos lugares do mundo. Você tem a Bíblia na sua mão. Para de deixar lá aberta no Salmo 91. Um amuleto gospel. Leia o Salmo 91. Tenha ele dentro de você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Tenha ele dentro de você. Tenha a palavra dentro de você. Para de fazer da Bíblia o patuá gospel. A Bíblia nos transforma quando ela entra pelos nossos olhos, cai no nosso coração e transforma o nosso caráter. Não adianta você andar com a Bíblia debaixo do braço, bater no endemoniado com a Bíblia, pôr a Bíblia no Salmo 91. A Bíblia é eficaz quando ela entra na nossa vida, confronta o nosso pecado, muda o nosso caráter e começa a produzir fruto na nossa vida. Que em nome de Jesus, minhas irmãs, o Senhor seja formado em nós pelo poder do Espírito Santo, e a nossa intencional e constante exposição cria um ambiente para o Espírito Santo trabalhar em você. Prepara o ambiente. Sente-se à mesa do Pai, se alimente dele. Feche os seus olhos. E eu quero que você seja honesta com você. É uma autoavaliação. Ninguém pode fazer isso por você, porque só você se conhece. E eu quero te fazer 3 perguntas que você não vai responder para mim. Quem sou eu? Eu também estou no caminho igual vocês estão. Nós estamos todo mundo no mesmo barco. Mas eu quero que você seja honesta. Jesus abriu um caminho para você se relacionar com Deus, sem intermediários. Somente Ele como intermediário. Como é que está esse relacionamento? Essa é a primeira pergunta. Você tem um relacionamento com Deus? Você escuta a voz dEle? Você discerne a voz dEle? Você percebe Ele te ensinando, te confrontando, te conduzindo ao arrependimento? Você fala e ouve? Você fala através da oração e ouve através das Escrituras? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é:
Você é na igreja o que você é em casa? Você serve na sua casa com a mesma alegria que você serve na igreja? Você lava o banheiro com a mesma consciência de serviço que você dirige louvor? Você entende que cuidar da sua família também é um serviço ao Rei? Ou você é uma pessoa na igreja, serva, dedicada, aplicada, feliz, compassiva, e em casa você é ríspida, grossa, preguiçosa, reclamona? Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta é: o que você pode mudar hoje, a partir de hoje, para que o Espírito Santo produza frutos em você? Como você pode criar esse ambiente para que o Espírito Santo forme Jesus em você? De um jeito prático. O que é que você vai fazer depois desse congresso? Esse vai ser só mais um congresso? Ou ele vai fazer um efeito transformador na sua vida? E vai inaugurar um novo tempo de intimidade com Deus? Porque é através dessa intimidade que uma verdadeira espiritualidade é formada. Uma vida que frutifica. Uma vida que revela a face amorosa de Cristo nos lugares mais escuros. Uma vida que não parece, que é. Pensa um pouco aí, o que você vai fazer? Que decisões você vai tomar? Que coisas você vai cortar da sua vida para abrir espaço para a agenda de Deus? Como é que você vai reorganizar as suas prioridades? Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Cear é comer junto. E para comer junto, você precisa de parar e se assentar à mesa com ele. Pai nosso que estás no céu, nós estamos na tua presença, com o rosto desvendado, Senhor, sem véu, sem aparência, Senhor. O Senhor sabe quem nós somos. Do Senhor nós não podemos ocultar coisa nenhuma. O Senhor sabe das nossas imperfeições, debilidades, limites, mas elas não são desculpa. Nós queremos ser aperfeiçoadas. Nós queremos, Senhor, receber a força que vem do Senhor, a alegria que flui desse relacionamento íntimo com o Senhor. Nós queremos não ser apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. E nós queremos, Senhor, nos assentar à mesa com o Senhor e desfrutar da tua companhia, aprender com o teu caráter, com o teu exemplo. Espírito de Deus, vem, Espírito Santo, e faz essa obra em cada uma de nós. Que Jesus seja forjado no nosso caráter, que Jesus seja encontrado nos nossos olhos, nas nossas reações, nas nossas palavras. Senhor, nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Então produz em nós o teu fruto, Senhor. Produz em nós, Espírito de Deus, o teu fruto, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão. Queremos ser aperfeiçoadas, Deus,
Como Davi nós oramos, Senhor. Nos arrependemos dos nossos pecados, denunciamos a nossa debilidade, nossos fracassos, e nos abrimos para sermos aperfeiçoadas, de fé em fé, de glória em glória, até aquele grande dia, onde nós te veremos face a face, e seremos finalmente como o Senhor é, como o Senhor é. Mas até lá, Senhor, nós não queremos permanecer como estamos. Amanhã nós queremos ser melhores do que hoje. Depois de amanhã, mais aperfeiçoadas do que amanhã. E depois de amanhã, ainda mais parecidas com o Senhor. Jesus, faz essa obra em nós. Nós nos abrimos, nós nos rendemos, nós nos entregamos e nós te chamamos. Vem, Senhor. Vem, Senhor, nos muda, nos cura, nos liberta, nos transforma, porque nós somos tuas filhas e queremos viver como teu filho primogênito, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês, mulheres.